Letícia Moreira acordou às 5:30 da manhã, como fazia todos os dias havia 2 anos. O despertador mal precisava tocar, seu corpo já conhecia aquela rotina de cor. Levantou-se devagar para não acordar a mãe no quarto ao lado, trocou o pijama simples por uma calça jeans e camiseta. Amarrou os cabelos castanhos num rabo de cavalo prático. No espelho pequeno do banheiro, observou rapidamente o próprio reflexo. Olhos verdes cansados, pele clara que nunca via sol. 23 anos que pareciam carregar o peso de uma vida inteira. A casa onde morava com Dona Edilene ficava num bairro humilde de Feira de Santana, longe do centro movimentado da cidade. 2 peças simples, paredes que precisavam de pintura, móveis velhos, mas sempre limpos. Sua mãe dormia ainda, o corpo franzino coberto pelo lençol fino. A doença pulmonar que a acometia há 5 anos tinha piorado nos últimos meses, e os remédios caros consumiam quase todo o salário que Letícia recebia. Deixou um bilhete carinhoso na mesinha da cozinha, pegou a bolsa surrada e saiu para a rua ainda escura. 2 ônibus. Sempre 2 ônibus para atravessar a cidade até o bairro nobre onde ficava a mansão. O primeiro estava lotado, cheirando a suor e cansaço de trabalhadores como ela. Letícia segurou firme na barra de ferro, balançando com o movimento brusco do veículo. Olhava pela janela as ruas ainda vazias, as primeiras luzes dos estabelecimentos comerciais se acendendo, Feira de Santana acordando devagar para mais um dia. Desceu no terminal, caminhou rápido até o ponto do segundo ônibus. Este era menos cheio, mais limpo. Levava-a para onde as casas tinham muros altos e jardins bem cuidados. Desceu na esquina conhecida às 7:10. Caminhou 2 quadras até o portão imponente da mansão de Bernardo Vasconcelos. Digitou o código no interfone, esperou o portão eletrônico se abrir com um ruído suave. O jardim frontal era um espetáculo de flores bem tratadas, grama aparada com perfeição, fontes de água que criavam um som relaxante. Letícia seguiu pela lateral da casa, entrando pela porta dos fundos como sempre fazia. A cozinha enorme e moderna a recebeu com seus eletrodomésticos de última geração. Bancadas de mármore reluzente, armários de madeira nobre. Colocou a bolsa no pequeno armário reservado para seus pertences, vestiu o uniforme simples que usava para trabalhar. Começou a preparar o café da manhã. Bernardo sempre acordava às 7:30 e gostava de encontrar tudo pronto quando descesse. Café preto e forte, 2 torradas com manteiga, suco de laranja natural, frutas cortadas em pedaços pequenos. Letícia conhecia cada detalhe das preferências dele. Sabia que ele não gostava de conversa pela manhã, que lia o jornal enquanto comia, que verificava os e-mails no celular com uma expressão sempre séria. Enquanto trabalhava, permitiu-se pensar nele como fazia todos os dias. Bernardo Vasconcelos. 32 anos, empresário de sucesso, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do interior baiano. Alto, ombros largos, cabelos escuros sempre bem cortados, olhos castanhos profundos que raramente sorriam, mas que carregavam uma intensidade perturbadora. Ele era bonito de uma maneira que assustava Letícia, aquele tipo de beleza masculina que vinha acompanhada de poder e dinheiro. Durante 2 anos trabalhando naquela casa, ela tinha aprendido a admirá-lo de longe, em silêncio, sabendo que jamais poderia ser mais do que a empregada invisível. Ouviu os passos dele descendo a escada. Seu coração acelerou como sempre acelerava. Bernardo entrou na cozinha usando uma calça social cinza e camisa branca, ainda descalço, o cabelo ligeiramente úmido do banho. Ele mal olhou para ela. Murmurou um bom dia baixo, sentou-se à mesa. Letícia serviu o café em silêncio. Colocou as torradas no prato, o suco no copo. Ficou ali perto, esperando caso ele precisasse de algo, mas mantendo a distância respeitosa que sempre mantinha. Ele comeu em silêncio absoluto, folheando o tablet, a testa franzida em concentração. Letícia aproveitou para observá-lo discretamente. Reparou nas linhas de tensão ao redor dos olhos, na forma como ele massageava a têmpora esquerda como se tivesse dor de cabeça. Conhecia aqueles sinais. Significava que os negócios não iam bem, que ele estava preocupado com alguma coisa importante. Quantas vezes ela tinha visto aquela mesma expressão nos últimos meses?
Quantas vezes tinha desejado poder ajudar de alguma forma, mesmo sabendo que uma simples empregada doméstica nunca poderia resolver os problemas de um homem como ele? Terminou de comer, levantou-se sem dizer nada, subiu novamente para o quarto. Letícia recolheu os pratos, lavou tudo com cuidado. Começou a rotina de limpeza que fazia todos os dias. A mansão tinha 3 andares, 6 quartos, 5 banheiros, uma sala de estar gigantesca, biblioteca, escritório, sala de jogos. Levava o dia inteiro para limpar tudo com a perfeição que ela exigia de si mesma. Passou o aspirador nos tapetes persas caros, lustrou os móveis de madeira, trocou as flores dos vasos, organizou os livros da biblioteca que Bernardo nunca lia. Ao meio-dia, preparou o almoço. Ele raramente almoçava em casa, mas ela sempre deixava algo pronto caso ele aparecesse. Enquanto cozinhava, pensava na própria vida. 23 anos. Deveria estar na universidade, construindo uma carreira, saindo com amigas, namorando. Em vez disso, limpava a casa de um homem rico, atravessava a cidade em ônibus lotados, voltava para casa à noite exausta demais para fazer qualquer coisa além de cuidar da mãe doente. Às vezes se perguntava se a vida seria sempre assim, se ela estava destinada a ser invisível para sempre. Mas depois se lembrava do porquê fazia aquilo tudo. Dona Edilene precisava dela. Os remédios não podiam faltar. As consultas médicas eram caras. O aluguel tinha que ser pago. Letícia era tudo o que sua mãe tinha no mundo depois que o pai tinha ido embora há tantos anos. Não podia desistir. Não podia fraquejar. Tinha que ser forte mesmo quando a força parecia estar acabando. À tarde estava limpando o escritório de Bernardo quando ouviu a porta da frente se abrir. Ele nunca voltava tão cedo. Letícia desceu correndo, preocupada que algo estivesse errado. Encontrou-o no hall de entrada, a expressão mais tensa do que nunca. Uma mulher estava ao lado dele, alta, loira, extremamente bonita, usando um vestido caro e saltos altíssimos. Letícia reconheceu-a imediatamente. Mariana Salles, modelo famosa, namorada de Bernardo há 6 meses. As revistas de fofoca adoravam fotografar o casal em eventos sociais. Mas havia algo estranho na cena. Mariana tinha o rosto vermelho de raiva, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Bernardo estava pálido, as mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. Letícia ficou paralisada na escada, sem saber se devia descer ou voltar para o andar de cima. Mariana gritou algo sobre ele nunca ter tempo para ela, sobre estar cansada de ser a segunda prioridade depois dos negócios. Bernardo tentou acalmá-la, mas a voz dele saiu fria, distante. Isso só piorou tudo. A modelo tirou do dedo um anel de diamante, jogou na direção dele com força. O anel bateu no chão de mármore com um som metálico, rolou até parar perto dos pés de Letícia na escada. Está acabado, Mariana disse com a voz trêmula de fúria. Não aguento mais ser um acessório na sua vida perfeita. Encontre outra pessoa para desfilar nos seus jantares chatos com investidores. Ela virou-se e saiu batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. Bernardo ficou imóvel no meio do hall, olhando para a porta fechada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Letícia não sabia o que fazer. Deveria descer e perguntar se ele estava bem? Deveria fingir que não tinha visto nada e voltar para o trabalho? Seu coração batia forte no peito. As mãos suavam. Ele virou-se lentamente e seus olhos encontraram os dela na escada. Por um momento, Letícia viu algo no rosto dele que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade, medo, desespero. Então, ele desviou o olhar, passou a mão pelos cabelos num gesto de frustração, subiu as escadas passando por ela, sem dizer uma palavra. Letícia desceu, pegou o anel do chão. A joia era pesada, os diamantes cintilavam sob a luz do lustre. Devia custar mais dinheiro do que ela ganharia em anos de trabalho. Guardou o anel no bolso, não sabendo o que fazer com ele. Voltou para o escritório tentando retomar a limpeza, mas não conseguia se concentrar. Seus pensamentos voltavam sempre para a cena que tinha presenciado. Bernardo e Mariana tinham terminado. Ele estava solteiro agora. Não que isso fizesse diferença para ela. Letícia sacudiu a cabeça, irritada consigo mesma. Que diferença fazia se ele estava namorando ou não? Ela era a empregada.
Ele era o patrão milionário. Havia um abismo intransponível entre os dois. Pensar de outra forma era ridículo. Era se iludir com algo que jamais poderia acontecer. O restante da tarde passou em silêncio. Bernardo não desceu mais. Letícia terminou o trabalho, preparou o jantar dele, deixou tudo organizado. Às 6 da tarde, como fazia todos os dias, pegou sua bolsa e se preparou para ir embora. Subiu até o escritório para avisar que estava saindo. Bateu levemente na porta. Entre. A voz dele veio de dentro, rouca e cansada. Letícia abriu a porta. Bernardo estava sentado atrás da mesa enorme, a cabeça entre as mãos. Papéis espalhados por todo lado, o computador mostrando planilhas complicadas. Ele levantou o rosto ao vê-la. Os olhos estavam vermelhos, como se ele tivesse chorado ou esfregado demais. O nó da gravata estava frouxo, os primeiros botões da camisa abertos. "Já vai?" ele perguntou, e havia algo estranho na voz dele. "Sim, senhor. Terminei tudo. O jantar está pronto na cozinha." Ele assentiu devagar. Voltou a olhar para os papéis na mesa. Letícia ia sair quando ele falou novamente. "Letícia." Ela parou, virou-se. "Sim?" Bernardo a olhou fixamente. "Você trabalha aqui há 2 anos, não é?" "Sim, senhor. 2 anos e 3 meses. E sempre foi uma funcionária exemplar. Nunca deu problema, nunca faltou, sempre fez tudo perfeitamente." Letícia não sabia o que dizer. "Obrigada, senhor." Ele se levantou da cadeira, caminhou até a janela, ficou olhando para o jardim lá fora. A luz do fim de tarde criava sombras no rosto dele. "Preciso de um favor", ele disse finalmente. "Um favor muito grande. E sei que não tenho o direito de pedir isso, que é absurdo, mas estou desesperado." O coração de Letícia começou a bater mais rápido. "Pode pedir, senhor." Ele virou-se para ela. "Tenho um jantar extremamente importante depois de amanhã, com um investidor espanhol. Um homem muito tradicional, muito conservador. Ele só faz negócios com empresários casados. Acha que homens solteiros são irresponsáveis? Não têm estabilidade. Eu ia levar Mariana. Tínhamos ensaiado tudo. Ela ia fingir que éramos casados. Mas agora ela terminou comigo." Letícia ouviu em silêncio, sem entender aonde ele queria chegar. "São 15 milhões de reais em jogo", Bernardo continuou. "Se eu não conseguir esse investimento, a empresa vai à falência. Vou perder tudo que construí nos últimos 10 anos. Liguei para todas as mulheres que conheço. Todas estão ocupadas. Ou se recusaram ou não são adequadas para a ocasião. Estou sem opções." Ele fez uma pausa longa. Então disse as palavras que mudariam tudo. "Preciso que você finja ser minha esposa por uma noite, só uma noite, no jantar com o investidor. Depois cada um volta para sua vida normal. Pago 5.000 reais por isso." Letícia sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. Ficou olhando para ele, incapaz de processar o que tinha acabado de ouvir. 5.000 reais. Era mais de 3 vezes seu salário mensal. Com aquele dinheiro poderia pagar os remédios da mãe por meses, quitar algumas dívidas, respirar um pouco. Mas fingir ser esposa dele, ir a um jantar com gente rica, pessoas que a olhariam com desprezo, se soubessem que ela era apenas uma empregada doméstica, colocar-se numa situação onde seria julgada, humilhada, onde certamente faria papel de ridícula. "Eu sei que é pedir demais", Bernardo disse, vendo a expressão dela. "Sei que é uma situação constrangedora, mas você é a única pessoa em quem posso confiar. Você me conhece. Sabe como eu sou, como eu falo, como eu me comporto. Conseguiria ser convincente." "Eu não sei como agir nesses ambientes", Letícia sussurrou. "Não sei me vestir, não sei conversar com essas pessoas. Eles vão perceber que sou uma farsa. Eu cuido de tudo isso. Amanhã te levo nas melhores lojas, compramos roupas adequadas. Te levo num salão de beleza. Ensaiamos uma história, combinamos cada detalhe. Vai dar certo, eu garanto." Letícia olhou para ele. Viu o desespero real nos olhos de Bernardo, a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Durante 2 anos, ela tinha cuidado daquele homem em silêncio, observado suas lutas, seus momentos de fraqueza que ele escondia de todos. E agora, ele estava pedindo ajuda a ela, confiando nela. "Preciso pensar", ela disse finalmente. "Não temos muito tempo.
O jantar é depois de amanhã. Eu sei. Mas preciso de pelo menos algumas horas. É uma decisão muito grande. Bernardo assentiu lentamente. Entendo. Me dá a resposta amanhã de manhã, então. Por favor, Letícia. Pense bem. Preciso muito dessa ajuda. Ela saiu do escritório com as pernas bambas. Desceu as escadas, atravessou a casa, saiu pela porta dos fundos. O ar fresco da noite bateu em seu rosto e ela respirou fundo, tentando acalmar os pensamentos em turbilhão. Caminhou até o ponto de ônibus como um autômato. Sentou-se no banco duro esperando o primeiro ônibus. 5.000 reais. Fingir ser esposa dele por uma noite. Era absurdo. Era perigoso. Era atravessar todas as linhas que ela sempre respeitou. Mas também era uma chance de mudar a vida da mãe, de aliviar o peso que carregava todos os dias. E havia algo mais, algo que Letícia mal ousava admitir para si mesma. Havia a oportunidade de estar ao lado de Bernardo, não como empregada, mas como igual. Mesmo que fosse mentira, mesmo que fosse só por algumas horas. O ônibus chegou lotado. Letícia entrou, segurou na barra, deixou-se balançar com o movimento. Olhou pela janela as luzes de Feira de Santana, começando a se acender na noite que caía. Uma cidade enorme, cheia de pessoas vivendo suas vidas, cada uma com seus problemas e sonhos. E ali estava ela, no meio de tudo aquilo, tendo que tomar uma decisão que poderia mudar tudo ou destruir tudo. Quando chegou em casa, Dona Edilene estava acordada, sentada no sofá velho assistindo televisão. A mãe sorriu ao vê-la, o rosto magro iluminado pela luz fraca da sala. Como foi seu dia, filha? Foi diferente, mãe. Muito diferente. Letícia sentou-se ao lado dela. Pegou a mão fina e gelada da mãe entre as suas. Olhou para aquele rosto que amava mais que tudo no mundo, para os olhos que brilhavam com amor incondicional, apesar de todo o sofrimento. E soube que já tinha tomado a decisão. Faria qualquer coisa pela mãe. Atravessaria qualquer linha. Enfrentaria qualquer humilhação. Na manhã seguinte, Letícia acordou antes do despertador. Tinha dormido mal, sonhos confusos povoando a noite. Arrumou-se com mais cuidado que o normal, prendeu os cabelos, passou um pouco de batom. Olhou-se no espelho e viu uma mulher assustada, mas determinada. Saiu de casa mais cedo, pegou os 2 ônibus, chegou na mansão 15 minutos antes do horário habitual. Bernardo já estava acordado. Quando ela entrou pela cozinha, ele estava lá, bebendo café ainda de roupão. Olhou para ela com uma expectativa ansiosa nos olhos. Eu aceito, Letícia disse antes que ele pudesse perguntar. Vou fazer isso. O alívio no rosto de Bernardo foi instantâneo e avassalador. Ele colocou a xícara de café sobre a bancada com tanta força que o líquido escuro derramou um pouco. Obrigado, ele disse, e a voz saiu rouca de emoção. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Letícia assentiu, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. O que preciso fazer? Primeiro, precisamos transformar você. Não me entenda mal, você é bonita, mas precisamos de um visual diferente. Algo sofisticado, elegante. O tipo de mulher que um empresário como eu teria como esposa. Vamos sair agora. Deixe a limpeza para outro dia. Mas eu estou de uniforme, Letícia protestou, olhando para a roupa simples que vestia. Não importa. Temos muito a fazer e pouco tempo. Vem. Meia hora depois estavam no carro dele, uma BMW preta reluzente, seguindo pelas ruas de Feira de Santana em direção ao shopping mais caro da cidade. Letícia nunca tinha entrado naquele carro antes. Sentada no banco de couro macio, respirando o cheiro de carro novo misturado com o perfume masculino dele, sentia-se completamente fora do lugar. Olhava pela janela tentando acalmar os nervos, vendo a cidade passar rápido demais. Bernardo dirigia em silêncio, concentrado no trânsito. De vez em quando olhava para ela pelo canto do olho, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não soubesse como começar. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Preciso saber mais sobre você. Para construirmos uma história convincente. Letícia virou-se para ele surpresa. O que quer saber? Tudo. Onde nasceu, o que gosta de fazer, seus sonhos. Vamos fingir que somos casados há 3 anos. Tenho que conhecer minha própria esposa. Ela sentiu o rosto esquentar. Nasci aqui em Feira de Santana mesmo. Sempre morei aqui.
Meu pai foi embora quando eu tinha 12 anos. É só eu e minha mãe desde então. Ela está doente, por isso trabalho tanto, para pagar os remédios dela. Bernardo ficou quieto por um momento, processando a informação. Sinto muito pela sua mãe. E o que você gostaria de fazer se não precisasse trabalhar? Letícia pensou na pergunta. Ninguém nunca tinha perguntado isso antes. Acho que gostaria de estudar. Sempre adorei ler. Literatura, história, essas coisas. Sonhava em fazer faculdade de letras, ser professora talvez. Por que não faz? A pergunta soou quase ingênua vindo dele. Letícia riu sem humor. Porque preciso trabalhar. Não tenho tempo nem dinheiro para a faculdade. É assim para pessoas como eu. Pessoas como você, ele repetiu, e havia algo estranho no tom, como se ele nunca tivesse realmente pensado nisso antes. Percebo que nunca prestei atenção em quem você realmente é. Nesses 2 anos você foi só a empregada que mantém minha casa funcionando. Nunca perguntei nada sobre sua vida. É o normal, Letícia disse encolhendo os ombros. Patrões geralmente não se interessam pela vida dos empregados. Mas deveria ser diferente. Você passa mais tempo na minha casa do que qualquer outra pessoa. Conhece meus hábitos, meus gostos, até meus humores. E eu não sei nada sobre você. Isso é injusto. Ela o olhou surpresa. Havia sinceridade real naquelas palavras. Como se Bernardo estivesse realmente vendo-a pela primeira vez. Chegaram ao shopping. Bernardo estacionou na vaga reservada. Saíram do carro. O lugar era enorme, luxuoso, cheio de lojas caras que Letícia só conhecia de passar em frente. Ele a guiou diretamente para uma boutique sofisticada, onde manequins na vitrine exibiam vestidos que custavam mais que seu salário anual. A vendedora os cumprimentou com um sorriso profissional que vacilou ligeiramente quando viu Letícia com suas roupas simples, mas Bernardo foi direto ao ponto. Preciso de um vestido elegante para ela, algo para um jantar de negócios importante. E também roupas casuais, sapatos, bolsa, tudo o que for necessário. A mulher olhou Letícia de cima a baixo, avaliando. Claro, Sr. Vasconcelos. Temos várias opções. Qual é o orçamento? Não há orçamento. Quero o melhor. A atitude da vendedora mudou instantaneamente. O sorriso ficou mais caloroso. Os olhos brilharam com cifrões imaginários. Ela levou Letícia para os provadores, começou a trazer peças atrás de peças. Vestidos de todas as cores, tecidos macios que escorregavam pela pele, sapatos de salto alto que Letícia mal conseguia andar. Bernardo sentou-se numa poltrona confortável, observando. Cada vez que Letícia saía do provador vestindo algo novo, ele analisava criticamente. Esse não, muito chamativo. Esse também não, muito simples. Continue tentando. Foi no 5º vestido que ele se endireitou na poltrona. Letícia tinha vestido um modelo azul marinho que abraçava suas curvas de forma elegante, sem ser vulgar. O decote era discreto, as mangas longas, o comprimento na altura dos joelhos. Sapatos de salto preto completavam o visual. Esse, Bernardo disse, e a voz saiu diferente. Esse está perfeito. Letícia olhou-se no espelho de corpo inteiro. Mal reconheceu a própria imagem. O vestido transformava sua silhueta. A cor realçava seus olhos verdes. O corte valorizava o corpo que ela sempre escondeu em roupas largas. Pela primeira vez em anos, sentiu-se bonita. Vamos levar esse. E também aqueles 3 ali. Bernardo indicou outros vestidos que a vendedora tinha separado. Sapatos, bolsas, o que mais ela precisar. 1 hora depois, saíram da loja carregando diversas sacolas. Letícia ainda estava atordoada. Ele tinha gastado mais de R$ 5.000 só em roupas. Mais do que ela ganhava em meses. Tentou protestar, mas Bernardo foi inflexível. Você vai precisar dessas roupas, e depois do jantar pode ficar com tudo. Considere parte do pagamento. A próxima parada foi um salão de beleza luxuoso no último andar do shopping. O lugar cheirava a produtos caros. Música suave tocava no ambiente. Mulheres elegantes conversavam baixo enquanto faziam tratamentos. A recepcionista reconheceu Bernardo imediatamente. Senhor Vasconcelos, que surpresa! Em que podemos ajudá-lo? Preciso que cuidem dela, ele disse, indicando Letícia. Cabelo, maquiagem, unhas, tudo. Tem que ficar impecável até amanhã à noite. Claro, já encaminho para nossas melhores profissionais.
Letícia foi levada para uma cadeira confortável. Uma capa foi colocada sobre seus ombros. Bernardo sentou-se numa cadeira ao lado, surpreendendo tanto ela quanto as funcionárias. Geralmente os homens esperavam na recepção. A cabeleireira começou a examinar os fios castanhos de Letícia, fazendo perguntas sobre o que ela costumava fazer com o cabelo. Nada, Letícia admitiu constrangida. Só lavo e prendo. A mulher sorriu gentilmente. Então vamos fazer uma transformação completa. Que tal reflexos sutis para realçar a cor natural? E um corte em camadas para dar movimento? Letícia olhou para Bernardo em busca de aprovação. Ele assentiu. Faça o que achar melhor. Confio no seu trabalho. Enquanto a cabeleireira trabalhava, Bernardo ficou ali. No começo, Letícia sentia-se desconfortável com a presença dele, mas aos poucos foi relaxando. Ele puxava conversa sobre assuntos aleatórios, fazendo-a rir com histórias sobre clientes difíceis, situações constrangedoras em reuniões de negócios. Você é diferente quando não está trabalhando, Letícia comentou em determinado momento. Mais leve. Ele ficou quieto, pensativo. Acho que carrego o peso dos negócios o tempo todo. Meu pai construiu a empresa do zero, me passou a responsabilidade quando se aposentou. Sinto que não posso falhar, que preciso provar que sou digno da confiança dele. Isso é muita pressão. Às vezes sinto que estou me afogando, mas não posso mostrar fraqueza. Empresários não podem ser fracos. Letícia o olhou através do reflexo no espelho. Não é fraqueza admitir que as coisas são difíceis. É ser humano. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. As namoradas que tive nunca entenderam isso. Achavam que eu era frio, distante. Mariana vivia reclamando que eu priorizava o trabalho. Mas ela não entendia que o trabalho não é só dinheiro para mim. É legado, é responsabilidade, é honrar o sacrifício do meu pai. E você nunca encontrou alguém que entendesse? Bernardo a olhou diretamente pelo espelho, e Letícia sentiu algo se mexer dentro do peito com aquele olhar. Acho que nunca procurei alguém que entendesse de verdade. Sempre escolhi mulheres bonitas, adequadas para os eventos sociais. Nunca pensei em compatibilidade real. A cabeleireira interrompeu o momento pedindo que Letícia virasse a cabeça. O trabalho continuou em silêncio por um tempo, mas algo tinha mudado no ar entre eles. Uma intimidade nova, delicada, perigosa. 3 horas depois, quando tudo ficou pronto, Letícia mal acreditou no reflexo. Os cabelos caíam em ondas suaves sobre os ombros, os reflexos caramelo brilhando sob a luz. A maquiagem era natural, mas transformadora, realçando os olhos verdes, definindo as maçãs do rosto. As unhas estavam perfeitas, pintadas de um rosa suave e elegante. Bernardo ficou de pé ao ver o resultado final. Ficou parado, apenas olhando por tempo demais. Os olhos dele percorreram o rosto dela com uma intensidade que fez Letícia corar. Está perfeita, ele disse finalmente, a voz saindo baixa e rouca. O investidor vai acreditar completamente. Voltaram para o carro em silêncio. Letícia ainda processava tudo o que tinha acontecido. A transformação física era chocante, mas o que realmente a perturbava era a transformação na dinâmica entre eles. Naquelas poucas horas, Bernardo tinha deixado de ser o patrão distante para se tornar algo mais próximo, mais humano. E ela tinha deixado de ser a empregada invisível para ser vista realmente. De volta à mansão, Bernardo a levou para a sala de estar. Precisamos ensaiar nossa história. Sentar e combinar cada detalhe. Letícia sentou-se no sofá imenso, algo que nunca tinha feito antes. Sempre limpara aquele sofá, passara aspirador naqueles tapetes, mas nunca se sentara ali como se tivesse direito. Bernardo serviu 2 copos de suco, entregou um para ela, sentou-se do outro lado. Vamos dizer que nos conhecemos há 3 anos, ele começou. Num evento acadêmico na Universidade Federal. Você estava terminando sua graduação em letras. Eu fui convidado para dar uma palestra sobre empreendedorismo. Nos conhecemos no coquetel depois da palestra. Letícia ouviu atenta, memorizando cada detalhe. Mas por que uma mulher formada em letras não trabalha na área? Boa pergunta. Vamos dizer que você dá aulas particulares de português e literatura. Trabalha em casa, tem horários flexíveis. Por isso pode me acompanhar em compromissos sociais. Faz sentido. E quando casamos? Há 1 ano.
Cerimônia pequena, só família próxima. Você queria algo íntimo? Eu concordei. Moramos juntos nesta casa. Letícia sentiu o estômago apertar com aquelas palavras. Moramos juntos. Mesmo sendo mentira, soava perigosamente real. O investidor vai fazer perguntas pessoais. Bernardo continuou. Vai querer saber detalhes da nossa vida. Precisa parecer natural, como se realmente nos conhecêssemos há anos. Ele se levantou, começou a andar pela sala. Seus livros favoritos são Machado de Assis e Clarice Lispector. Você adora cozinhar, especialmente comida baiana típica. Gosta de acordar cedo, tomar café vendo o nascer do sol. Tem medo de trovão desde criança. Seu filme preferido é Cinema Paradiso. Letícia o olhava espantada. Como você sabe essas coisas? Ele parou, pareceu surpreso com a própria fala. Não sei. Acho que observei mais do que pensava. Vi você lendo Machado no intervalo do almoço. Notei como você prepara acarajé com carinho especial. Uma vez teve uma tempestade e você ficou pálida de medo. E aquele filme, vi o DVD na sua bolsa uma vez. O coração de Letícia batia descompassado. Ele tinha prestado atenção. Durante 2 anos, enquanto ela achava que era invisível, Bernardo tinha observado. Tinha visto quem ela realmente era. Agora você, ele disse, sentando-se novamente mais perto desta vez. Me conte coisas que sabe sobre mim. Letícia respirou fundo. Você odeia café adoçado. Gosta de jazz, especialmente Chet Baker. Fica preocupado quando tem reuniões importantes. Massageia a têmpora esquerda. Lê o jornal todos os dias, mas nunca lê ficção. Quando está nervoso, passa a mão pelos cabelos. Seu prato favorito é bobó de camarão. E você tem medo de não ser bom o suficiente, de decepcionar seu pai. O silêncio que se seguiu foi pesado de significado. Bernardo a olhava como se nunca tivesse realmente visto antes, como se todas as camadas entre patrão e empregada estivessem sendo descascadas uma a uma. Você me conhece, ele disse finalmente, e havia espanto na voz. Melhor do que qualquer pessoa. É meu trabalho conhecer, Letícia respondeu, mas a voz saiu trêmula. Cuidar de você. Não é só trabalho. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela. É atenção real, preocupação genuína. Quantas pessoas na minha vida realmente se preocupam comigo em vez de se preocuparem com meu dinheiro? A pergunta ficou suspensa no ar. Letícia não tinha resposta. Ou talvez tivesse, mas não ousava dizê-la em voz alta. Bernardo se levantou bruscamente, quebrando o momento. É tarde. Você deve estar cansada, vou te levar em casa. No carro voltaram em silêncio. Letícia olhava pela janela, vendo Feira de Santana passar na noite, as luzes criando padrões hipnóticos. Pensava em tudo o que tinha acontecido naquele dia. A transformação física, as conversas, a intimidade crescente. Sentia que estava atravessando uma linha perigosa, entrando em território desconhecido. Quando pararam em frente à sua casa humilde, o contraste com a mansão dele era gritante. Bernardo olhou para a construção simples, as paredes descascadas, a porta de madeira velha. Letícia viu o próprio lar através dos olhos dele e sentiu vergonha. Obrigada por tudo, ela disse rapidamente, querendo sair do carro antes que ele fizesse perguntas. Letícia, espera. Ele segurou o braço dela gentilmente. Amanhã à noite às 7. Vou te buscar aqui. Vista o vestido azul. Ela assentiu, desceu do carro. Ficou parada na calçada vendo-o ir embora, as luzes traseiras do BMW desaparecendo na esquina. Entrou em casa sentindo-se completamente diferente da mulher que tinha saído de manhã. Dona Edilene estava dormindo. Letícia entrou no quarto, olhou-se no espelho. A transformação ainda era chocante. Aquela não era ela. Ou talvez fosse quem ela poderia ser em outra vida, em outras circunstâncias. Tocou os próprios cabelos. Passou os dedos pelo rosto maquiado. Amanhã à noite fingiria ser esposa de Bernardo Vasconcelos. Fingiria pertencer ao mundo dele. E depois voltaria para ser empregada para o lugar que sempre foi seu. Mas algo dentro dela sussurrava que talvez já fosse tarde demais para voltar. O dia do jantar amanheceu quente e abafado, típico de Feira de Santana no verão. Letícia acordou com o estômago embrulhado de nervosismo. Passou o dia inteiro incapaz de se concentrar em qualquer coisa.
Dona Edilene percebeu que a filha estava estranha, mas Letícia inventou uma desculpa vaga sobre cansaço. Não podia contar a verdade. Como explicaria para a mãe que ia fingir ser esposa do patrão milionário? Às 5 da tarde, começou a se arrumar. Tomou banho demorado, lavou os cabelos com cuidado, secou usando as técnicas que a cabeleireira tinha ensinado, vestiu o vestido azul marinho, calçou os sapatos de salto, colocou a maquiagem tentando reproduzir o que tinha visto no salão. As mãos tremiam tanto que errou o batom 2 vezes. Quando ficou pronta, olhou-se no espelho do quartinho. A transformação continuava impressionante. Aquela mulher elegante no reflexo parecia pertencer a outro mundo. Letícia respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Você consegue. É só uma noite. Algumas horas fingindo ser quem você não é, e depois tudo volta ao normal. Mas algo dentro dela sussurrava que nada voltaria a ser normal. Às 7 em ponto, ouviu a buzina do carro lá fora. Despediu-se rapidamente da mãe. Saiu antes que Dona Edilene pudesse fazer perguntas. Bernardo estava parado ao lado do BMW, vestindo um terno preto impecável, a gravata azul combinando com o vestido dela. Quando a viu, ele ficou paralisado. Você está linda, disse finalmente a voz rouca. Obrigada. Você também está muito elegante. Entraram no carro em silêncio tenso. Bernardo dirigia concentrado, mas Letícia notou que as mãos dele no volante estavam crispadas, os nós dos dedos brancos de tanta pressão. Ele estava nervoso também. Aquilo a tranquilizou de forma estranha, saber que não era só ela que sentia o peso daquela noite. O restaurante ficava num bairro nobre, estabelecimento sofisticado, frequentado pela elite local. Bernardo entregou as chaves para o manobrista, ofereceu o braço para Letícia. Ela entrelaçou o braço dele, sentindo o músculo firme sob o tecido do terno. Caminharam juntos até a entrada, um casal perfeito aos olhos de qualquer observador. Dentro, o ambiente era elegante e discreto. Mesas espaçadas, iluminação suave, música clássica tocando baixinho. O maître os conduziu até uma mesa no fundo, onde um casal já esperava. Letícia reconheceu os investidores pelas fotos que Bernardo tinha mostrado. Eduardo Ramírez e sua esposa Sofia. Espanhóis de meia-idade. Ele com cabelos grisalhos e postura rígida, ela elegante num vestido vermelho. Bernardo, que prazer vê-lo novamente, Eduardo se levantou para cumprimentá-los. E esta deve ser sua encantadora esposa. Letícia, Bernardo disse fazendo as apresentações, a mão dele pousando na parte baixa das costas dela, num gesto protetor. Amor, estes são Eduardo e Sofia Ramírez. Letícia estendeu a mão, forçando um sorriso que esperava parecer genuíno. Muito prazer em conhecê-los finalmente. Bernardo fala tanto de vocês. Sofia a beijou nas 2 bochechas, o costume europeu. Você é ainda mais linda do que nas fotos que Bernardo nos mostrou. Um casal belíssimo. Sentaram-se à mesa. Um garçom trouxe o menu, começou a descrever os pratos do dia. Letícia olhava aqueles nomes franceses sem fazer ideia do que eram, mas Bernardo discretamente tocou seu braço e pediu por ambos. O bacalhau está excelente aqui, disse a ela num tom íntimo. Sei que você adora. Ela assentiu, grata pela ajuda disfarçada. Os investidores não perceberam nada. A conversa começou focada em negócios. Eduardo fazia perguntas técnicas sobre a empresa, projeções financeiras, planos de expansão. Bernardo respondia com confiança, demonstrando domínio completo dos números. Letícia apenas ouvia, bebericando o vinho que tinha sido servido, tentando parecer interessada, mas não intrometida. Foi Sofia quem mudou o rumo da conversa. E você, Letícia, o que faz profissionalmente? Dou aulas particulares de português e literatura, Letícia respondeu, repetindo a história ensaiada. Tenho alguns alunos que preparo para vestibular e concursos. Que maravilhoso! Sofia exclamou. Sempre admirei professores. É uma vocação tão nobre. Como você e Bernardo se conheceram? Letícia lançou um olhar rápido para ele. Bernardo pegou a mão dela sobre a mesa, entrelaçando os dedos num gesto que pareceu surpreendentemente natural. Foi há 3 anos, ele começou. Eu fui convidado para dar uma palestra na Universidade Federal sobre empreendedorismo.
Letícia estava terminando a graduação em letras. Nos conhecemos no coquetel depois. Eu estava nervosa, Letícia continuou, entrando no jogo. Nunca tinha conversado com um empresário de verdade, mas Bernardo foi tão gentil, tão acessível. Conversamos a noite inteira sobre literatura, negócios, sonhos. Que eu percebi naquela noite que tinha encontrado alguém especial. Bernardo completou, o olhar fixo nela. Alguém que me via além do dinheiro e do status. A mentira soava tão convincente que Letícia quase acreditou. Ou talvez quisesse acreditar. Eduardo sorriu, satisfeito. É bom ver um casal jovem com valores sólidos. Muitos empresários da sua idade só se importam com aparências, festas, mulheres superficiais. Mas vocês têm algo real. Consigo ver nos olhares de vocês. Os pratos chegaram. A comida era deliciosa, mas Letícia mal conseguia comer. O estômago estava apertado de nervosismo. A mentira estava funcionando, os investidores acreditavam, mas ela sentia o peso da farsa em cada palavra, cada sorriso forçado. Sofia começou a falar sobre as tradições espanholas, comparando com a cultura brasileira. Letícia mencionou as festas juninas que aconteceriam em algumas semanas, como adorava preparar comidas típicas como pamonha e canjica. Os olhos de Sofia brilharam com interesse. Isso me lembra as festas regionais na Espanha, ela disse. Também temos celebrações com danças tradicionais, comidas especiais. Você dança forró, Letícia? Um pouco. Minha mãe me ensinou quando criança. Que lindo isso, manter as tradições vivas. A conversa fluiu mais facilmente depois disso. Letícia descobriu que conseguia se comunicar naturalmente quando não estava usando o uniforme de empregada. Falaram sobre livros, viagens, diferenças culturais. Eduardo ficou impressionado quando ela citou poetas espanhóis como Lorca e Neruda. Bernardo a olhava com algo parecido com orgulho nos olhos. A sobremesa chegou. Petit gâteau com sorvete de creme. Eduardo pediu uma garrafa de vinho do Porto para comemorar, e o garçom trouxe taças especiais. O clima estava leve, descontraído. Bernardo relaxou na cadeira, a mão ainda entrelaçada com a de Letícia sobre a mesa. Foi então que Eduardo, já levemente embriagado pelo vinho, fez a pergunta que mudaria tudo. Sabe o que mais me convence de que vocês têm um casamento verdadeiro? A forma como se olham. Há amor genuíno ali. Já vi tantos casais fingindo nos eventos sociais, mas vocês são diferentes. Bernardo agradeceu o elogio, mas Letícia sentiu o estômago revirar. Havia algo no tom de Eduardo que sugeria que ele ia pedir algo mais. Então não se importarão de nos dar uma prova pequena? Eduardo continuou, os olhos brilhando maliciosos. Um beijo. Quero ver esse amor verdadeiro. O pânico de Letícia foi instantâneo e avassalador. As mãos começaram a tremer visivelmente. O rosto empalideceu. Palavras desconexas começaram a sair da boca. Nós... É que... Bernardo percebeu imediatamente que ela estava prestes a desmoronar. Viu o terror nos olhos verdes dela, a forma como respirava acelerado, as mãos tremendo sobre a mesa. Em segundos, tudo que tinham construído naquela noite ruiria. Os investidores perceberiam a farsa. 15 milhões de reais se perderiam. Mas mais do que isso, algo profundo dentro dele se moveu ao ver o desespero dela. Um instinto protetor que não tinha nada a ver com negócios. Num impulso que não planejou, Bernardo segurou o rosto de Letícia com as duas mãos. Virou-a para ele. Confia em mim. Ele sussurrou tão baixo que só ela ouviu. Então a beijou. O que deveria ser um beijo rápido, técnico, apenas para convencer os investidores, explodiu em algo completamente diferente. Os lábios de Bernardo pressionaram os dela, com uma urgência que não era fingida. Letícia ficou imóvel por uma fração de segundo, mas então, algo dentro dela cedeu. Respondeu ao beijo com igual intensidade, as mãos subindo para segurar o rosto dele também. O beijo se aprofundou. A língua dele tocou a dela, e Letícia sentiu como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Havia apenas eles dois, aquela conexão avassaladora, aquele desejo que nenhum deles sabia que existia. Os dedos dele se entrelaçaram nos cabelos dela, puxando-a mais perto. Ela se inclinou para a frente, o corpo inteiro respondendo a algo primitivo e incontrolável.
Quando finalmente se separaram, ofegantes, Bernardo a olhava como nunca tinha olhado antes, como se a visse pela primeira vez na vida. Os olhos castanhos dele estavam escuros de desejo, a respiração descompassada, as mãos ainda segurando o rosto dela com uma suavidade que contrastava com a intensidade do beijo. Os investidores aplaudiram, emocionados. Eduardo tinha lágrimas nos olhos. Isso sim é amor verdadeiro, ele disse com a voz embargada. Parabéns, Bernardo. Você encontrou algo raro. Pode contar com o nosso investimento. 15 milhões aprovados. Sofia também chorava discretamente. Que casal lindo vocês são. Mas Letícia e Bernardo mal ouviram. Ainda se olhavam perdidos naquilo que tinha acabado de acontecer entre eles. O resto da noite passou numa névoa. Conversas que Letícia não se lembrava depois, despedidas cordiais, promessas de reuniões futuras. Tudo era secundário àquele beijo que tinha mudado absolutamente tudo. No carro voltando, o silêncio era ensurdecedor. Bernardo dirigia olhando fixamente para a frente, as mãos apertadas no volante. Letícia olhava pela janela, o coração ainda batendo descompassado, os lábios ainda formigando com a memória do beijo. Nenhum dos dois ousava falar sobre o que tinha acontecido. Como se colocar em palavras tornaria tudo real demais, perigoso demais. Quando pararam em frente à casa dela, Bernardo finalmente falou. Funcionou. Conseguimos o investimento. É, Letícia respondeu, a voz fraca. Conseguimos. Você foi perfeita. Exatamente o que eu precisava. As palavras doeram mais do que deveriam. Exatamente o que ele precisava. Uma farsa conveniente. Letícia abriu a porta do carro rapidamente. Então está tudo certo. Voltamos à vida normal amanhã. Letícia, espera. Ele segurou o braço dela. Ela parou, mas não virou. Não conseguia olhar para ele sem que as emoções transbordassem. Sobre o que aconteceu lá, Bernardo começou, a voz hesitante. O beijo foi para convencer os investidores. Letícia o interrompeu. Você fez o que precisava fazer. Não precisa explicar nada. Mas não foi só isso. Ele puxou-a gentilmente para que ela virasse. Quando te beijei, eu... Por favor, não diga, Letícia, sussurrou, as lágrimas começando a queimar nos olhos. Não torna isso mais difícil do que já é. Difícil? Por que está sendo difícil? Porque você é meu patrão. Porque eu sou sua empregada. Porque isso, ela gesticulou entre os dois. O que quer que tenha acontecido ali, não pode acontecer de verdade. Amanhã eu volto a limpar sua casa. Você volta a me ignorar. E está tudo bem. É assim que tem que ser. E se eu não quiser que seja assim? As palavras dele ficaram suspensas no ar quente da noite. Letícia o encarou, procurando qualquer sinal de que ele estava brincando. Mas os olhos dele eram sérios, vulneráveis, assustados. Você não sabe o que está dizendo, ela sussurrou. Amanhã vai acordar e perceber que foi só o momento, a adrenalina, a farsa, e vai esquecer. Eu não vou esquecer. Não consigo parar de pensar naquele beijo, na forma como você me fez sentir. Letícia balançou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo. Você vai esquecer, porque eu não sou adequada para o seu mundo. Sou apenas a empregada que você contratou para uma farsa. E farsa é tudo que isso pode ser. Ela saiu do carro antes que ele pudesse responder. Correu até a porta da casa, entrou rapidamente, encostou-se na parede do outro lado, respirando pesadamente. Ouviu o carro dele ficando ali parado por longos minutos. Finalmente o motor roncou e ele foi embora. Dona Edilene apareceu na sala, preocupada. Filha, você está bem? Por que está chorando? Estou bem, mãe. Só cansaço. Mas a verdade era que Letícia estava longe de estar bem. Em uma noite, em um beijo, tudo tinha mudado. Tinha atravessado uma linha que nunca deveria ter atravessado. Tinha provado como seria estar nos braços de Bernardo, ser beijada por ele, ser desejada por ele. E agora teria que voltar a ser invisível, fingir que aquilo nunca aconteceu. Deitou-se na cama sem trocar de roupa, ainda usando o vestido azul. Tocou os próprios lábios com os dedos, relembrando a sensação do beijo. Uma parte dela desejava que pudesse apagar aquela memória, voltar a ser a empregada que admirava o patrão de longe sem esperança. Mas outra parte, uma parte perigosa e insensata,
Desejava que ele realmente não esquecesse, que amanhã não voltassem ao normal. Que aquele beijo tivesse sido apenas o começo de algo impossível. Letícia acordou cedo no dia seguinte, com os olhos inchados de tanto chorar. Tinha dormido mal, sonhos confusos misturando-se com memórias daquele beijo. Levantou-se devagar, olhou-se no espelho. O reflexo mostrava uma mulher diferente da que era há 3 dias, não só pela transformação física que permanecia, mas por algo mais profundo. Uma mudança interna que não conseguia definir. Arrumou-se mecanicamente, pegou os 2 ônibus de sempre, chegou na mansão no horário habitual. O coração batia forte no peito enquanto digitava o código do portão. Entrou pela porta dos fundos, vestiu o uniforme de empregada, começou a preparar o café da manhã. As mãos tremiam ligeiramente ao segurar a xícara que sempre usava para o café dele. Quando Bernardo desceu às 7h30, Letícia manteve os olhos baixos. "Bom dia", murmurou. "Bom dia." A voz dele soou rouca, tensa. Ele sentou-se à mesa como sempre fazia, mas desta vez ficou olhando para ela em vez de pegar o tablet. Letícia sentia o peso daquele olhar enquanto colocava as torradas no prato, o suco no copo. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou cair a jarra. "Letícia", ele começou. "Seu café está pronto, senhor." Ela o interrompeu, usando propositalmente o tratamento formal que não usava há dias. "Preciso continuar a limpeza lá em cima." Fugiu antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Subiu correndo para o 2º andar. Trancou-se no quarto de hóspedes. Respirou fundo tentando acalmar o coração disparado. Não podia fazer isso. Não podia ficar perto dele sem que tudo aquilo transbordasse. Mas não tinha escolha. Precisava do emprego. Precisava do dinheiro para a mãe. Teria que encontrar uma forma de conviver com aquela tensão, de fingir que nada tinha acontecido. Passou a manhã inteira limpando os quartos do 2º andar, evitando descer. Por volta das 10, ouviu passos subindo a escada. Bernardo apareceu na porta do quarto onde ela trabalhava. "Precisamos conversar", ele disse. "Não há nada para conversar, senhor." Letícia continuou passando o pano na cômoda, sem olhar para ele. "Para de me chamar de senhor. Você não me chamou assim nos últimos dias, porque nos últimos dias eu estava fingindo ser sua esposa. Hoje voltei a ser sua empregada. É a forma correta de tratamento. Letícia, por favor, olha para mim." Ela parou, virou-se relutante. Bernardo estava parado na porta, vestindo uma calça jeans e camiseta simples, os cabelos desarrumados como se tivesse passado a mão várias vezes. Ele parecia cansado, com olheiras, como se também não tivesse dormido. "Eu não consigo fingir que aquele beijo não aconteceu", ele disse. "Não consigo fingir que não significou nada. Tinha que significar nada. Era parte da farsa, mas não foi farsa para mim. Quando te beijei, senti algo que nunca senti antes. E eu sei que você também sentiu." Letícia balançou a cabeça, as lágrimas começando a se formar. "Não importa o que senti ou deixei de sentir. Não muda o fato de que somos de mundos completamente diferentes. Você é um empresário milionário. Eu sou a empregada que limpa sua casa. Isso não tem futuro. Quem diz que não tem? Qualquer pessoa com um pingo de juízo. Suas amigas vão rir de você. Sua família vai ficar horrorizada. E eu vou ser humilhada publicamente quando descobrirem que você está com a empregada. Eu não me importo com o que as pessoas vão pensar. Mas eu me importo. Tenho orgulho, Bernardo. Não quero ser vista como a aproveitadora que seduziu o patrão rico. Não quero que digam que engravidei de propósito para dar o golpe do baú. Ninguém vai dizer isso. Você é ingênuo se acredita nisso. Conhece o mundo tanto quanto eu. Sabe como as pessoas são cruéis." O telefone de Bernardo tocou, interrompendo a discussão. Ele olhou para a tela, franziu a testa. "É o Eduardo. Preciso atender." Saiu para atender a ligação no corredor. Letícia aproveitou para descer correndo para a cozinha, o lugar mais longe possível dele. Mas minutos depois ele apareceu ali também, o rosto mostrando uma mistura de satisfação e preocupação. "Temos um problema", ele disse. "O investimento não foi aprovado?" "Pelo contrário. Eduardo ficou tão impressionado ontem que quer apresentar a gente para outros empresários. Marcou um jantar para depois de amanhã, com 3 outros casais de investidores em potencial."
Letícia sentiu o estômago afundar. Outro jantar. Mais horas fingindo ser esposa dele. Mais oportunidades para aquela linha perigosa entre farsa e realidade ficar ainda mais confusa. Eu não posso fazer isso de novo, ela sussurrou. Eu pago mais. 10 mil reais por este jantar. Não é questão de dinheiro. Então é questão do quê? Ele se aproximou e Letícia recuou até as costas baterem na bancada da cozinha. Do que você tem medo? De mim, ela confessou, a voz quebrando. Tenho medo de que, se continuarmos fingindo, eu vou esquecer que é fingimento. Vou começar a acreditar que podemos ser reais. E quando tudo acabar, vai doer mais do que eu consigo suportar. Bernardo ficou a centímetros dela, tão perto que Letícia conseguia sentir o calor do corpo dele. E se não precisar acabar? Precisa. Porque eu não sou Mariana. Não sou modelo, não sou rica, não sou adequada para o seu mundo. Sou só uma garota de bairro pobre que limpa casas para sobreviver. Você acha que eu não percebo a diferença? Mariana nunca me conheceu de verdade. Estava comigo pelo status, pelas fotos nas revistas, pelos eventos sociais. Você me conhece. Sabe quando estou preocupado, quando estou cansado, o que me faz feliz. Em 2 anos, você me viu mais do que Mariana viu em 6 meses. Porque é meu trabalho te observar. Não é trabalho. É atenção genuína, é cuidado real. Ele levantou a mão devagar, tocou o rosto dela com os dedos. E aquele beijo também foi real. Não tenta negar. Letícia fechou os olhos, deixando-se sentir aquele toque por um momento. Então se afastou, criando distância entre eles. Eu vou ao jantar, pelo dinheiro, pela minha mãe. Mas depois disso acabou. Você contrata outra pessoa para limpar a casa. Não posso continuar trabalhando aqui. Letícia, não! Ela saiu da cozinha antes que ele pudesse argumentar. Passou o resto do dia evitando qualquer encontro. No fim da tarde, foi embora sem se despedir, deixando apenas um bilhete dizendo que estava tudo organizado. Os 2 dias seguintes foram tortura. Letícia ia trabalhar, fazia suas tarefas mecanicamente, mal falava com Bernardo além do estritamente necessário. Ele tentava puxar conversa várias vezes, mas ela mantinha as respostas curtas, profissionais, distantes. Via a frustração crescer nos olhos dele, mas não cedia. Na noite do jantar, ele foi buscá-la novamente. Letícia vestiu outro dos vestidos que ele tinha comprado, este em um tom verde esmeralda que realçava os olhos. Fez a própria maquiagem, prendeu os cabelos em um coque elegante. Quando entrou no carro, Bernardo ficou olhando por tempo demais. Você está linda, ele disse. Obrigada. O jantar seria em um restaurante ainda mais sofisticado, um lugar onde a elite de Feira de Santana e região se reunia. No caminho, Bernardo tentou conversar sobre a estratégia da noite, os nomes dos outros investidores, o que deveriam dizer. Mas Letícia mal respondia, olhando pela janela com expressão fechada. Por que está fazendo isso? Ele perguntou finalmente, a frustração clara na voz. Fazendo o quê? Me tratando como se eu fosse um estranho. Como se tudo o que aconteceu entre nós não tivesse importância nenhuma. Porque não teve, Bernardo. Foi uma ilusão temporária. E agora estamos voltando para a realidade. Ele ia responder, mas já tinham chegado. O manobrista abriu a porta para Letícia e ela saiu compondo imediatamente a expressão de esposa amorosa. Bernardo rodeou o carro, ofereceu o braço. Caminharam juntos para dentro do restaurante. A noite foi ainda mais difícil que a primeira. Eram 3 casais de investidores além de Eduardo e Sofia. Perguntas constantes sobre o relacionamento, histórias que precisavam inventar, detalhes que precisavam combinar na hora. Letícia sorria, conversava, representava o papel perfeitamente. Mas por dentro, sentia-se esvaziando aos poucos. Durante o jantar, Bernardo foi obrigado a ser mais carinhoso para convencer. Tocava o braço dela constantemente, entrelaçava os dedos, aproximava o rosto ao sussurrar comentários. Cada toque era uma tortura deliciosa. Letícia sentia o corpo inteiro respondendo àquela proximidade, o coração batendo descompassado. Foi quando serviram o vinho que Eduardo fez o brinde. Aos casais verdadeiros, ele disse erguendo a taça. Aos que encontraram amor real num mundo cada vez mais superficial. Todos brindaram. Bernardo segurou a mão de Letícia sobre a mesa, apertou-o gentilmente.
Ela retribuiu o aperto, mas evitou olhar para ele. Se olhasse naquele momento, tudo desmoronaria. Depois do jantar, houve sugestão de irem a um bar próximo para continuar a celebração. Todos os casais estavam animados, os negócios tinham sido fechados, o clima estava leve. Letícia sentiu o pânico começar. Não conseguiria aguentar muito mais aquilo. No bar, a música estava alta, as pessoas dançavam. Um dos investidores insistiu que Bernardo e Letícia dançassem também. Antes que ela pudesse protestar, ele a puxou para a pequena pista de dança. Uma música lenta começou a tocar. Bernardo a puxou para perto, as mãos na cintura dela, os corpos quase colados. Letícia colocou as mãos nos ombros dele, tentando manter alguma distância. Mas ele a puxou ainda mais perto, até que não havia espaço entre eles. O rosto dele próximo demais, o hálito quente roçando a orelha dela. Está com medo, ele sussurrou. De quê? De admitir que isto... Ele apertou a cintura dela. É real. Que não somos tão bons atores assim. Que o que estamos sentindo não tem nada a ver com fingimento. Letícia respirou fundo, o perfume dele invadindo seus sentidos. Por favor, não faz isso. Não faça o quê? Não torna isso mais difícil. Amanhã tudo acaba. Eu vou embora. Você vai seguir sua vida. E se eu não quiser que você vá embora? Não tem escolha. Tenho sim. Posso te pedir para ficar. Não como empregada, como a mulher que quero na minha vida. As palavras dele fizeram algo quebrar dentro de Letícia. As lágrimas começaram a escorrer antes que ela pudesse segurar. Você não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo. Ele limpou uma lágrima do rosto dela com o polegar. Estou dizendo que me apaixonei por você, que não consigo parar de pensar em você, que cada vez que te vejo vestindo aquele uniforme de empregada, quero gritar que você é muito mais que isso. Que merece muito mais que isso. Eu não mereço você. Não é você que decide o que eu mereço. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Quando a gente se beija, é só encenação para você? A mesma pergunta que ele tinha feito uma vez, mas agora com um peso diferente. Letícia olhou nos olhos castanhos dele, viu a vulnerabilidade real, o medo de rejeição. E não conseguiu mentir. Não, ela sussurrou. Não é encenação. Então por que está lutando tanto contra isso? Porque tenho medo. Medo de que quando você perceber quem eu realmente sou, de onde eu venho, vai se arrepender. Vai ver que a empregada fantasiada de princesa continua sendo empregada por baixo de tudo. Bernardo inclinou a cabeça, aproximou os lábios dos dela. Deixa eu provar que você está errada. O beijo foi diferente do primeiro. Mais suave, mais lento, mas de alguma forma ainda mais intenso. Não havia urgência, não havia desespero. Apenas uma conexão profunda, verdadeira, assustadora. Letícia se entregou completamente àquele beijo, esquecendo onde estavam, quem poderia estar vendo. Só existia eles dois, aquele momento suspenso no tempo. Quando se separaram, Bernardo encostou a testa na dela. Isso muda tudo, ele sussurrou. Não tem mais volta. Letícia assentiu, sabendo que ele estava certo. Tinham atravessado a linha final. Não havia mais fingimento, não havia mais farsa. Era real, era assustador, era impossível, mas era inevitável. Saíram do bar depois de se despedirem dos investidores. No carro, Bernardo dirigia com uma das mãos no volante, a outra entrelaçada com a de Letícia. Nenhum dos dois falava, mas o silêncio agora era diferente. Não era mais pesado de coisas não ditas. Era cheio de promessas silenciosas. Quando pararam em frente à casa dela, Bernardo desligou o motor. Virou-se para ela completamente. Não quero que você vá embora amanhã, ele disse. Não quero perder você agora que finalmente te encontrei. Letícia sorriu através das lágrimas. E o que vamos fazer? Como vai funcionar? Vamos descobrir juntos. Você para de trabalhar como empregada. Eu cuido de você e da sua mãe. Você volta a estudar, realiza seus sonhos. E a gente tenta fazer isso dar certo. Sua família vai odiar. Que odeiem. Você me faz feliz. É tudo o que importa. Ela riu baixinho. Você é louco. Por você? Completamente. Bernardo a puxou para outro beijo, este ainda mais apaixonado. As mãos dele percorriam as costas dela por cima do vestido, os dedos entrelaçando-se nos cabelos.
Letícia se agarrou a ele como se fosse a única coisa sólida num mundo que tinha virado de cabeça para baixo. Fica comigo esta noite. Ele sussurrou contra os lábios dela. Não posso. Minha mãe está esperando. Amanhã, então. Venha para a mansão. Não como empregada, como a mulher que eu quero na minha vida. Letícia olhou para ele, para aqueles olhos que a viam realmente, que enxergavam além do uniforme e das circunstâncias, e tomou a decisão mais assustadora e mais certa da vida. Amanhã, ela prometeu, vou estar lá. Os dias que se seguiram foram uma mistura estranha de felicidade intensa e medo constante. Letícia ainda ia à mansão todos os dias, mas agora a dinâmica era completamente diferente. Ela continuava cuidando da casa, porque se recusava a ser sustentada sem fazer nada. Mas Bernardo insistia que ela deveria começar a pensar no futuro, em voltar a estudar. Durante o dia, mantinham as aparências quando havia alguém por perto. Mas quando ficavam sozinhos, não conseguiam ficar longe um do outro. Toques discretos ao passarem um pelo outro no corredor. Olhares carregados que diziam mais que palavras. Beijos roubados na cozinha, no escritório, onde quer que tivessem certeza de estar a sós. Uma tarde, 3 semanas depois daquele segundo jantar, Letícia estava organizando a biblioteca quando Bernardo apareceu. Fechou a porta atrás de si, trancou. Ela virou-se ao ouvir o clique da fechadura. — O que você está fazendo? Perguntou, mas já sabia a resposta pelo jeito que ele a olhava. — Não aguento mais, ele disse caminhando até ela. Ficar perto de você o dia inteiro sem poder te tocar direito está me deixando louco. Ele a puxou para um beijo desesperado, pressionando-a contra a estante de livros. As mãos dele percorriam o corpo dela com urgência, desfazendo o coque, deixando os cabelos caírem soltos sobre os ombros. Letícia se agarrou a ele, respondendo com igual intensidade. Os livros chacoalhavam nas prateleiras atrás dela. — Sua mãe sabe? Ele perguntou entre um beijo e outro. Letícia balançou a cabeça. — Ainda não tive coragem de contar. Ela não vai entender. E você tem vergonha de mim? Nunca. Tenho vergonha de mim. De ter me apaixonado pelo patrão como uma clichê ambulante. Bernardo segurou o rosto dela, forçando-a a olhar nos olhos. Não é clichê, é real, é lindo. E eu não me importo com o que ninguém pensa, mas eu me importo. Sua família ainda não sabe, seus amigos não sabem. Estamos vivendo um segredo, então vamos contar. Apresento você para minha família este fim de semana. O medo imediato no rosto dela fez Bernardo recuar um pouco. Ei, vai dar tudo certo. Meus pais vão te amar, seus pais vão me odiar. Vão achar que sou uma aproveitadora, que te seduzi por dinheiro. Não vão achar nada disso. Confie em mim. Mas Letícia não conseguia confiar. Não conseguia acreditar que a família rica dele aceitaria uma empregada doméstica de bairro pobre. O medo a corroía por dentro, mesmo quando Bernardo jurava que tudo ficaria bem. As semanas passaram naquela rotina secreta. Durante o dia ela limpava, cozinhava, cuidava da casa. Mas agora, Bernardo ficava por perto muito mais. Trabalhava no escritório com a porta aberta para vê-la passando. Almoçava com ela na cozinha, conversando sobre tudo e nada. À noite, depois que ela deveria ter ido embora, ficavam juntos no sofá da sala, conversando por horas. Ele contava sobre a pressão de comandar a empresa, os medos de falhar, as expectativas pesadas da família. Ela contava sobre crescer sem pai, cuidar da mãe doente, sonhos que tinha abandonado por necessidade. Descobriam-se mutuamente, camada por camada, construindo algo profundo e verdadeiro. Foi numa noite especialmente quente, 6 semanas depois daquele primeiro beijo, que tudo mudou. Letícia estava prestes a ir embora quando Bernardo a segurou pela mão. — Fica, ele pediu. Só mais um pouco. Já é tarde. Minha mãe vai ficar preocupada. Liga para ela. Diz que vai dormir na casa de uma amiga. Letícia hesitou. Sabia onde aquilo levaria. Sabia que se ficasse atravessariam mais uma linha. Mas olhou para ele, para aqueles olhos que a viam realmente, e não conseguiu dizer não. Ligou para Dona Edilene, inventou uma desculpa sobre uma amiga precisando de ajuda. A mãe acreditou sem questionar. Quando desligou o telefone, as mãos tremiam. Bernardo a levou para o quarto dele pela primeira vez.
Era imenso, luxuoso, com uma cama enorme e vista para o jardim iluminado. Letícia ficou parada no meio do quarto, subitamente nervosa. Não precisamos fazer nada, ele disse gentilmente. Podemos só conversar, dormir juntos. Mas ela queria. Deus, como queria. Aproximou-se dele devagar, as mãos subindo para desabotoar a camisa dele. Os dedos tremiam tanto que ele teve que ajudar. Quando a camisa caiu no chão, Letícia passou as mãos pelo peito nu dele, sentindo o coração batendo forte. Bernardo a beijou devagar, gentilmente, sem pressa. Tirou a blusa dela com cuidado, como se ela fosse algo precioso que poderia quebrar. Cada peça de roupa que caía era uma vulnerabilidade exposta, uma barreira a menos. Quando ficaram apenas com a roupa íntima, ele a pegou no colo e a deitou na cama, cobrindo o corpo dela com o dele. Nunca fiz isso antes, Letícia sussurrou, envergonhada. Ele parou imediatamente, olhando-a com surpresa e algo mais. Ternura profunda. Nunca? Ela balançou a cabeça. Nunca tive tempo para relacionamentos. Sempre trabalhando, cuidando da mãe. Bernardo beijou-a suavemente. Então vamos devagar. No seu tempo. Se quiser parar em qualquer momento, a gente para. Mas Letícia não queria parar. Queria se entregar completamente àquele homem que tinha mudado sua vida inteira. E foi exatamente o que fez. Bernardo foi gentil, paciente, sempre verificando se ela estava bem. A primeira dor logo deu lugar ao prazer, e Letícia descobriu sensações que nunca imaginara possíveis. Eles se moviam juntos, aprendendo o corpo um do outro, construindo uma intimidade que ia além do físico. Depois, ficaram abraçados no escuro, os corpos entrelaçados, os corações batendo em sincronia. Bernardo acariciava os cabelos dela, beijava a testa, sussurrava coisas bonitas. "Te amo", ele disse de repente, e a voz saiu carregada de emoção. "Eu te amo, Letícia. Não sei quando aconteceu exatamente, mas sei que é verdade." As lágrimas escorreram pelo rosto dela. "Eu também te amo. Tanto que assusta. Não precisa ter medo. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum." Ela se aninhou no peito dele, ouvindo o coração batendo forte. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se segura. Sentiu-se em casa. As semanas que se seguiram foram as mais felizes da vida de Letícia. Eles não escondiam mais. Bernardo contou aos pais que, apesar do choque inicial, acabaram aceitando quando viram o quanto ele era feliz. A mãe dele, Dona Cristina, uma senhora elegante de 60 anos, abraçou Letícia com lágrimas nos olhos. "Sempre soube que meu filho precisava de alguém que o amasse de verdade, não pelo dinheiro", ela disse. "E vejo nos seus olhos que você realmente o ama." O pai, Sr. Augusto, foi mais difícil. Perguntou diretamente se Letícia estava com Bernardo por interesse. Ela respondeu com a sinceridade desarmante que era sua marca. "Passei 2 anos vendo seu filho todos os dias, senhor. 2 anos me apaixonando em silêncio, sabendo que nunca poderia ser mais que a empregada. Se fosse pelo dinheiro, teria dado em cima dele há muito tempo. Mas respeitei meu lugar, mantive distância. Só quando ele me viu realmente é que isso começou." A resposta convenceu o velho. Ele abraçou a nora com aprovação. Dona Edilene levou mais tempo para aceitar. Ficou chocada ao descobrir que a filha estava com o patrão. Tinha medo que Letícia se machucasse, que fosse apenas uma diversão passageira para o rico. Mas quando Bernardo foi visitá-la pessoalmente, humilde e respeitoso, explicando o quanto amava sua filha, a mãe cedeu. Os meses passaram rápido. Letícia se matriculou na Faculdade de Letras, realizando um sonho antigo. Bernardo pagava tudo, mas ela insistia em trabalhar meio período dando aulas particulares para sentir que contribuía de alguma forma. Moravam juntos na mansão, um casal feliz construindo uma vida. Foi numa manhã de quinta-feira, 2 meses depois daquela primeira noite juntos, que o mundo virou de cabeça para baixo novamente. Letícia acordou enjoada, correu para o banheiro. Vomitou violentamente, as mãos tremendo ao segurar a pia. Bernardo apareceu preocupado. "Você está bem? Quer que eu leve no médico?" "Deve ser algo que comi", ela respondeu, mas uma suspeita terrível começava a se formar. Durante os dias seguintes, os enjoos continuaram, especialmente de manhã. Letícia começou a calcular datas mentalmente.
O pânico crescendo. Estava com 2 semanas de atraso. Nas primeiras vezes com Bernardo, ele sempre usava proteção. Mas conforme a paixão crescia, às vezes eram descuidados, perdidos no momento. Comprou 3 testes de farmácia diferentes numa tarde em que Bernardo tinha reunião fora. Trancou-se no banheiro, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar os palitinhos. Fez os 3 testes, um atrás do outro. Sentou-se no chão frio do banheiro, esperando os resultados, o coração batendo tão forte que doía. 3 linhas. 3 testes positivos. Grávida. O pânico foi absoluto e avassalador. Letícia abraçou os joelhos, enterrou o rosto, tentou respirar. Um bebê. Ela estava esperando um filho de Bernardo. E se ele achasse que tinha feito de propósito? E se pensasse que era um golpe para prendê-lo? Eles estavam juntos há tão pouco tempo. Ele não estava pronto para ser pai. Ela não estava pronta para ser mãe. Durante 1 semana inteira, escondeu a verdade. Inventava desculpas para os enjoos, para o cansaço constante, para a sensibilidade nos seios. Afastava-se quando ele tentava ser íntimo, dizendo que estava com dor de cabeça, que estava cansada. Via a confusão e mágoa crescer nos olhos dele, mas não conseguia contar. Tinha pavor da reação. Bernardo começou a ficar desesperado. Achava que ela tinha se arrependido, que queria terminar. Implorava para ela dizer o que estava errado. Letícia inventava mentiras vagas, cada uma doendo mais que a anterior. Foi numa noite no escritório que ele não aguentou mais. Trancou a porta, ficou entre ela e a saída. Não vou deixar você sair daqui até me contar o que está acontecendo, ele disse, a voz quebrando de emoção. Você está terminando comigo? É isso? Se arrependeu de estar com alguém como eu? Como você? Letícia perguntou confusa. Alguém obcecado por trabalho. Alguém que te deixa sozinha em jantares chatos. Alguém que não é romântico o suficiente, não é atencioso o suficiente. Mariana sempre reclamava dessas coisas. Você também percebeu que não vale a pena? As lágrimas começaram a escorrer. Não é nada disso. Então o que é? Pelo amor de Deus, Letícia, me conta. E ela não aguentou mais. Estou grávida, sussurrou, a voz quebrando completamente. Estou esperando um filho seu. O silêncio que se seguiu foi o mais longo e aterrorizante da vida dela. Bernardo ficou completamente imóvel, o rosto pálido, os olhos arregalados. Segundos passaram como horas. Letícia via a mente dele processando, e o medo de rejeição era tão intenso que ela não conseguia respirar direito. Finalmente, ele se moveu. Caminhou até ela devagar, segurou o rosto dela com as 2 mãos. E para o espanto absoluto de Letícia, havia lágrimas nos olhos dele também. Você acha mesmo que eu ia terminar com você por causa disso? Ele perguntou, a voz embargada. Você acha que eu não ia querer ter um filho com a mulher que eu amo? Não sei, ela soluçou. Temos tão pouco tempo juntos. Você não está pronto. Eu não estou pronta. Ninguém nunca está completamente pronto. Mas vamos estar juntos. Vamos descobrir como fazer isso dar certo. E se as pessoas acharem que engravidei de propósito, que armei um golpe? Bernardo a puxou para um abraço apertado. Que pensem o que quiserem. Eu sei a verdade. Sei que você me ama. Sei que isso não foi planejado, mas também não é ruim. É assustador, mas é lindo. Um filho nosso, Letícia. Parte de mim, parte de você. Ela chorou no ombro dele, toda a tensão da última semana finalmente saindo. Você tem certeza? Absoluta. Ele a afastou o suficiente para olhar nos olhos. Casa comigo. Agora. Logo. Antes que você comece a mostrar. Quero que nosso filho nasça numa família estruturada. Quero que você seja minha esposa de verdade, não mais fingimento. A proposta era tão inesperada que Letícia ficou sem palavras. Casa comigo, ele repetiu. Faz de mim o homem mais feliz do mundo. Diz que sim. E ela disse. Sim. 1000 vezes sim. Os 2 meses seguintes foram um turbilhão de emoções e preparativos. Bernardo queria um casamento grande, ostensivo, mostrando para toda a Feira de Santana que estava orgulhoso da mulher com quem casava. Mas Letícia pediu algo pequeno, íntimo, apenas família e amigos próximos. Ela ainda tinha medo dos olhares julgadores,
dos comentários maldosos sobre a empregada que tinha fisgado o patrão rico. No fim, chegaram a um meio-termo. Uma cerimônia pequena numa igreja aconchegante, seguida de um almoço para 50 pessoas num salão elegante. Nada muito ostentoso, mas bonito e digno. Letícia estava com 3 meses de gravidez quando o casamento aconteceu. A barriga ainda não aparecia muito, disfarçada perfeitamente pelo vestido de noiva que a estilista tinha criado especialmente para ela. Era um modelo simples, mas elegante, em renda branca com mangas longas e cauda média. O cabelo estava solto em cachos românticos, uma coroa delicada de flores brancas adornando a cabeça. Na manhã do casamento, enquanto se arrumava no quarto da mansão que agora chamava de lar, Dona Edilene ajudava a filha com o vestido. A mãe tinha lágrimas nos olhos, as mãos tremendo, ao abotoar as pequenas pérolas nas costas do vestido. Nunca imaginei que veria este dia, ela disse com a voz embargada. Minha menina se casando e tão feliz, tão amada. Letícia virou-se, abraçou a mãe apertado. Obrigada por tudo, mãe, por ter me criado sozinha, por ter me ensinado a ser forte, por nunca ter desistido. Você merece toda a felicidade do mundo, filha. E aquele rapaz, ele te ama de verdade. Vejo isso nos olhos dele toda vez que te olha. Dona Cristina, a mãe de Bernardo, entrou no quarto naquele momento. Ela e Edilene tinham se tornado amigas nos últimos meses, unidas pelo amor às suas crianças e pela alegria de em breve serem avós. Cristina trazia nas mãos um colar de pérolas antigo. Este colar pertenceu à minha avó, ela disse colocando a joia no pescoço de Letícia. Passou para minha mãe, depois para mim. E agora quero que você tenha. Você faz parte da nossa família agora, Letícia. De verdade. Letícia tocou as pérolas frias contra a pele, os olhos enchendo de lágrimas. Não sei o que dizer. É valioso demais. Você também é valiosa. Para mim, para minha família, e especialmente para meu filho. Ele nunca foi tão feliz quanto é com você. Quando ficou pronta, Letícia se olhou no espelho de corpo inteiro. Mal reconhecia a mulher no reflexo. Parecia uma princesa de conto de fadas. Mas mais do que a transformação externa, era o brilho nos próprios olhos que a surpreendeu. Era felicidade verdadeira, pura, algo que nunca tinha visto em si mesma antes. Na igreja, Bernardo esperava no altar com o coração batendo descompassado. Vestia um terno cinza carvão impecável, a gravata prateada, os sapatos lustrados. O padrinho, seu irmão mais novo, estava ao lado fazendo piadas para acalmar os nervos dele. Mas Bernardo mal ouvia. Seus olhos ficavam fixos na porta da igreja, esperando. Quando a música começou e as portas se abriram, ele sentiu o ar faltar nos pulmões. Letícia entrava caminhando devagar, apoiada no braço de um tio que fizera as vezes de pai. Ela estava radiante, linda além das palavras, e o sorriso que deu ao vê-lo esperando fez o coração dele quase parar. Quando ela chegou ao altar, Bernardo segurou as mãos dela, apertou com força. Você está perfeita, sussurrou. A mulher mais linda que já vi. Você também está lindo, ela respondeu, os olhos brilhando. A cerimônia foi simples e emocionante. O padre falou sobre o amor verdadeiro, sobre construir uma família nos valores corretos, sobre enfrentar juntos os desafios da vida. Quando chegou a hora dos votos, Bernardo tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Letícia, ele começou, a voz trêmula. Há 6 meses minha vida era vazia. Eu tinha dinheiro, sucesso, mas não tinha o mais importante. Não tinha amor verdadeiro. Você me mostrou o que é ser visto realmente. Me mostrou que posso ser fraco, posso ter medo, posso ser imperfeito e ainda assim ser amado. Prometo cuidar de você todos os dias da minha vida. Prometo te fazer feliz. Prometo ser o melhor marido e pai que conseguir. Letícia também chorava. Bernardo, você mudou minha vida de formas que nem consigo descrever. Me ensinou que posso sonhar grande, que mereço ser feliz, que não preciso me contentar com migalhas. Prometo te amar todos os dias. Prometo estar ao seu lado nos momentos bons e ruins. Prometo construir uma família linda com você. O padre os declarou marido e mulher. Podem se beijar, ele disse sorrindo. Bernardo puxou Letícia para um beijo apaixonado que arrancou aplausos e assobios da plateia.
Quando se separaram, ele encostou a testa na dela e sussurrou: "Minha esposa. Finalmente minha esposa de verdade." O almoço foi uma celebração alegre. As duas famílias se misturaram naturalmente, conversando animadamente, rindo, compartilhando histórias. Dona Edilene e Dona Cristina já planejavam o quartinho do bebê, discutindo cores e temas. O senhor Augusto conversava com Bernardo sobre passar mais responsabilidades da empresa para ele, agora que seria pai. Durante a festa, Bernardo levou Letícia para dançar. Era uma valsa lenta, romântica. Ele a segurava com cuidado, como se ela fosse feita de cristal. "Está cansada?" perguntou preocupado. "Quer sentar?" "Estou bem. Só feliz. Tão feliz que assusta um pouco." "Não precisa ter medo, estou aqui. Sempre vou estar." Ela apoiou a cabeça no ombro dele, deixando-se embalar pela música. 6 meses atrás, estava limpando sua casa. Invisível. Insignificante. E agora sou sua esposa. Carrego seu filho. Vivo num conto de fadas. Não é conto de fadas. É real. E vai continuar sendo real todos os dias daqui para frente. Os meses de gestação que se seguiram foram os mais especiais da vida de Letícia. Bernardo foi o marido mais atencioso imaginável. Acompanhava todas as consultas médicas, fazendo perguntas detalhadas ao obstetra, anotando tudo. Lia todos os livros sobre gravidez e paternidade que conseguia encontrar. À noite conversava com a barriga dela, contando histórias, cantando canções infantis desafinadas que faziam Letícia rir. A barriga cresceu e ficou linda. Bernardo adorava colocar as mãos sobre ela, sentindo o bebê chutar. Cada movimento era um milagre para ele. "Você está sentindo?" perguntava emocionado. "Nosso filho está chutando." Letícia continuou na faculdade o máximo que conseguiu, só parando de ir às aulas quando estava no 8º mês e fica muito desconfortável. Os professores foram compreensivos, permitindo que ela fizesse trabalhos em casa. Bernardo transformou um dos quartos da mansão em escritório para ela, com uma biblioteca completa, mesa confortável, tudo o que ela precisava para estudar. O quartinho do bebê foi montado com amor e cuidado. Paredes em tom azul claro, já que descobriram que esperavam um menino. Móveis de madeira clara, cortinas delicadas, um mobile musical acima do berço. Letícia passava horas ali, imaginando como seria segurar o filho nos braços, amamentá-lo, vê-lo crescer. Decidiram chamar o bebê de Miguel, um nome forte, mas carinhoso. Miguel Vasconcelos Moreira, unindo as duas famílias. Quando Letícia entrou no 9º mês, Bernardo ficou hipervigilante. Qualquer gemido dela e ele entrava em pânico. "Tem certeza que não são contrações? Não devíamos ir para o hospital?" Letícia ria da preocupação exagerada, mas secretamente adorava ser tão cuidada. As contrações começaram numa manhã ensolarada de sábado. Letícia estava na cozinha preparando café quando sentiu a primeira fisgada. Segurou a barriga, respirou fundo. "Pode ser falso alarme", pensou. Mas então veio outra contração, mais forte. E outra, em intervalos regulares. "Bernardo!" ela chamou, tentando manter a calma. "Acho que está na hora." O pânico dele foi imediato e completo. Ele apareceu correndo, tropeçou num tapete, quase caiu. "A bolsa. Precisamos da bolsa do hospital." "Onde está? Cadê as chaves? Por que não acho nada?" Letícia não conseguiu evitar rir apesar da dor. "Amor, respira. Temos tempo. As contrações ainda estão espaçadas." Mas ele já estava completamente desesperado. Ligou para o obstetra 3 vezes em 5 minutos. Acordou a mãe gritando pelo telefone. Pegou a bolsa do hospital, deixou cair, pegou de novo. Finalmente conseguiu colocar Letícia no carro e saíram para o hospital em velocidade que beirava o ilegal. No hospital, a equipe médica recebeu-os com calma profissional. Letícia foi levada para o quarto, trocou de roupa, foi examinada. 4 centímetros de dilatação. Ainda faltava, mas estava progredindo bem. Bernardo não largou da mão dela nem por um segundo. As horas seguintes foram as mais longas. As contrações ficavam cada vez mais fortes, mais próximas. Letícia apertava a mão de Bernardo com tanta força que ele perdeu a circulação nos dedos, mas não reclamou. Limpava o suor da testa dela, sussurrava palavras de encorajamento.
Respirava junto com ela nos exercícios que tinham aprendido. Quando finalmente chegou a hora de fazer força, Letícia estava exausta, mas determinada. Bernardo ficou ao lado dela o tempo todo, segurando a perna e incentivando. Você consegue, amor. Nosso filho está quase aqui. Mais um pouquinho. E então, depois do que pareceu uma eternidade, ouviram um choro forte, vigoroso, o mais lindo som que já tinham escutado. O médico levantou o bebê para eles verem. É um menino lindo e saudável. Bernardo chorou mais que Letícia. Soluçou vendo o filho pela primeira vez. Aquele serzinho minúsculo, vermelho e amassado, mas absolutamente perfeito. Quando o bebê foi limpo e enrolado numa manta, o colocaram nos braços dele. Olha só, ele sussurrou olhando para Letícia com os olhos vermelhos de tanto chorar. Olha o que a gente fez. Esse milagre. Miguel tinha os olhos fechados, os punhos minúsculos cerrados, o rosto tranquilo. Bernardo tocou a bochecha do filho com o dedo, maravilhado com a maciez. Ele é perfeito. Letícia também chorava, os braços estendidos querendo segurar o bebê. Bernardo o colocou gentilmente nos braços dela. Mãe e filho se olharam pela primeira vez, e foi amor absoluto e instantâneo. Oi, meu amor, Letícia sussurrou. Oi, meu bebê lindo. Os meses seguintes foram uma adaptação. Noites mal dormidas, fraldas infinitas, choros que pareciam não ter fim, mas também eram enchidos de momentos mágicos. O primeiro sorriso de Miguel, a primeira vez que ele segurou o dedo de Bernardo, os sons adoráveis que fazia, a forma como se acalmava quando Letícia cantava baixinho. Bernardo era um pai dedicado. Acordava de madrugada para ajudar, mesmo tendo que trabalhar no dia seguinte. Trocava fraldas sem reclamar. Dava banho no filho com cuidado extremo. Passava horas apenas observando Miguel dormir, maravilhado com aquela criaturinha que tinha ajudado a criar. A mansão se transformou num verdadeiro lar. Brinquedos espalhados pela sala, roupinhas de bebê secando no varal, risadas de criança ecoando pelos cômodos. As avós visitavam quase todos os dias, disputando quem segurava o neto por mais tempo. 6 meses depois do nascimento de Miguel, numa tarde preguiçosa de sábado, Letícia estava amamentando o bebê quando Bernardo a abraçou por trás. Sabe o que estava pensando? Ele sussurrou no ouvido dela. No quê? Que talvez seja a hora de pensar em dar um irmãozinho para ele. Letícia riu virando-se para olhar o marido. Ele ainda está tão pequeno, mas temos a vida inteira pela frente. Imagina uma menina, com seus olhos verdes. Seria perfeita. Primeiro vamos deixar este crescer um pouco. Ela beijou a testa de Miguel, que sugava tranquilamente. Mas sim, quero mais filhos. Quero encher esta casa de amor e risadas. Bernardo a beijou suavemente. Eu te amo. Tanto. Você e nosso filho são tudo para mim. Também te amo. Obrigada por ter me visto, por ter me amado quando eu achava que não merecia ser amada. Você sempre mereceu. Só demorei demais para perceber. Sentados ali, com o filho nos braços, a tarde de sol entrando pelas janelas, Letícia finalmente permitiu-se acreditar. Acreditar que merecia aquela felicidade. Acreditar que não era sorte ou coincidência. Era amor verdadeiro, construído com paciência, com respeito, com entrega mútua. O que tinha começado como uma farsa de R$ 5.000 tinha se transformado na história mais linda que já tinham vivido. 1 ano tinha se passado desde aquele dia que mudara tudo. Letícia estava na varanda da mansão, observando o jardim onde as flores desabrochavam na primavera de Feira de Santana. Miguel, agora com 1 ano e meio, brincava no tapete ao lado dela, empilhando blocos coloridos e derrubando-os com risadas gostosas. O sol da tarde criava uma luz dourada sobre tudo e havia uma paz no ar que ela jamais imaginara possível em sua vida. Olhando para o filho, Letícia ainda se surpreendia com a reviravolta que o destino tinha dado. Quantas vezes, nos primeiros meses trabalhando naquela casa, ela tinha olhado para as paredes luxuosas, para os móveis caros, e pensado que jamais pertenceria àquele mundo. Quantas noites tinha voltado para casa exausta, atravessando Feira de Santana em ônibus lotados, sentindo-se invisível, insignificante, destinada a sempre estar à margem? E agora ali estava ela,
Não mais a empregada que limpava aqueles cômodos, mas a dona da casa. Não mais a funcionária invisível, mas a esposa amada, a mãe do herdeiro, a estudante universitária realizando sonhos antigos. A transformação era tão profunda que às vezes ainda parecia irreal. Bernardo apareceu na varanda vindo do escritório onde tinha passado a manhã trabalhando. Os negócios iam excepcionalmente bem desde o investimento dos espanhóis. A empresa tinha crescido, abrindo filiais em outras cidades do interior baiano. Ele tinha se tornado um dos empresários mais respeitados da região, mas a fama e o sucesso não tinham mudado o homem que era em casa. "Oi, amor", ele disse beijando o topo da cabeça dela antes de se abaixar para pegar Miguel no colo. "E aí, campeão? Construindo castelos?" O menino riu, seus olhos castanhos, iguais aos do pai, brilhando de alegria. "Papai, brincar." Bernardo sentou-se na cadeira ao lado de Letícia, com Miguel no colo. Ficaram ali os três, aproveitando a tarde tranquila. Era nesses momentos que Letícia mais valorizava, quando não havia pressões externas, apenas eles sendo família. "Estava pensando", Letícia disse, quebrando o silêncio confortável, "em tudo o que aconteceu. Como chegamos até aqui?" "E?", Bernardo perguntou com um sorriso, passando a mão livre pelos cabelos de Miguel. "E ainda parece um sonho às vezes. Tenho medo de acordar e descobrir que imaginei tudo, que ainda sou a empregada limpando esta casa, admirando você de longe sem esperança." Bernardo estendeu a mão e entrelaçou os dedos com os dela. "Não é sonho, é real. Tão real quanto este menino aqui nos nossos colos. Tão real quanto o amor que sinto por você todos os dias. Sabe o que é engraçado?" Letícia continuou, os olhos distantes com as memórias. "Quando você me pediu para fingir ser sua esposa naquela primeira vez, fiquei apavorada. Achei que seria a coisa mais humilhante que faria na vida. Fingir ser algo que nunca poderia ser de verdade. Mas você foi perfeita. Mais do que perfeita. Naquela noite, eu vi você realmente pela primeira vez. Não a empregada eficiente que mantinha minha casa funcionando, mas a mulher incrível, inteligente, forte, que estava escondida debaixo daquela camada de invisibilidade social." Letícia sorriu lembrando daquele primeiro jantar, o nervosismo, o medo e então aquele beijo que tinha mudado absolutamente tudo. "Quando você me beijou na frente dos investidores, senti algo que nunca tinha sentido antes. Foi como se o mundo inteiro tivesse parado de existir. Só existia a gente. Eu também senti." Bernardo trouxe a mão dela aos lábios, beijou os nós dos dedos suavemente. Aquele beijo me mostrou o que eu estava perdendo todos esses anos. Relacionamentos vazios com mulheres que só queriam meu dinheiro ou meu status. Nunca tinha experimentado conexão verdadeira até você. Miguel começou a ficar inquieto no colo do pai, querendo descer para brincar. Bernardo o colocou no chão, e o menino saiu engatinhando atrás de um brinquedo. Os dois ficaram observando o filho, aquele milagre que tinham criado juntos. "Às vezes olho para o Miguel e não acredito que ele é nosso", Letícia disse, com a voz embargada de emoção. "Que criamos essa vida perfeita, que ele vai crescer conhecendo apenas amor e segurança. Ele vai crescer sabendo que o amor verdadeiro não tem nada a ver com dinheiro ou status social", Bernardo completou. "Vai saber que sua mãe é a mulher mais forte que existe, que saiu de um bairro humilde, criada por uma mãe solteira, e construiu uma vida incrível através de trabalho duro e dignidade." Letícia limpou uma lágrima que escorreu. "Você me fez acreditar que eu valia mais do que pensava. Passei tanto tempo me sentindo inferior, achando que meu lugar era sempre servir os outros. E você me mostrou que eu podia ser mais, que merecia ser amada, respeitada, valorizada. Você sempre mereceu tudo isso. Eu só fui idiota demais para perceber nos primeiros 2 anos." Eles riram juntos, e o som encheu a varanda de leveza. Miguel voltou com um livrinho de história infantil e entregou para o pai. "História, papai!" Bernardo pegou o filho no colo novamente, abriu o livro. Era um conto sobre um príncipe e uma camponesa que se apaixonavam apesar das diferenças. Letícia sorriu da ironia enquanto ouvia o marido ler com vozes diferentes para cada personagem, fazendo Miguel rir. Quando o livro terminou, Miguel já estava com os olhinhos pesados. Letícia o pegou no colo
Embalou suavemente. Vamos colocar você para tirar uma soneca, meu amor. Subiu para o quarto do filho, aquele que tinham montado com tanto carinho durante a gravidez. Deitou Miguel no berço, cobriu com a mantinha macia, ficou ali observando até ele adormecer completamente. Tocou a bochecha do filho com delicadeza, maravilhada com aquela criaturinha perfeita. Quando voltou para a varanda, Bernardo tinha preparado chá gelado para os dois. Ela sentou-se ao lado dele, aceitou o copo com um sorriso de gratidão. Sua mãe ligou mais cedo, Bernardo comentou. Quer vir visitar o neto amanhã, ela está tão feliz agora. O tratamento novo está funcionando, os pulmões melhoraram muito. Bernardo assentiu. Ainda bem que conseguimos os melhores médicos para ela. Dona Edilene merece toda a felicidade depois de tudo que passou. Obrigada, Letícia disse, tocando o rosto dele com carinho. Por cuidar da minha mãe como se fosse sua também. Por aceitar minha família inteira sem julgamento. Sua família é minha família agora. Ele segurou a mão dela, entrelaçou os dedos. Somos todos um só. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas apreciando a companhia um do outro. O sol começava a se pôr, pintando o céu de Feira de Santana com tons de laranja e rosa. Era o tipo de beleza simples que Letícia tinha aprendido a valorizar, os pequenos momentos que faziam a vida valer a pena. Sabe o que penso às vezes? Bernardo quebrou o silêncio. Penso que se Mariana não tivesse terminado comigo naquele dia, nada disso teria acontecido. Nunca teria pedido sua ajuda. Nunca teria te visto realmente. Teríamos continuado patrão e empregada, você invisível, eu cego. O destino tem formas estranhas de trabalhar, Letícia concordou. Uma namorada modelo terminou com você 2 dias antes de um jantar crucial. E isso mudou nossas vidas inteiras. Parece roteiro de novela. É nossa novela. Bernardo a puxou para mais perto, beijou o topo da cabeça dela. E ainda estamos escrevendo os capítulos seguintes. Como você imagina que vai ser? Nossa vida daqui para frente? Vejo a gente criando Miguel e os irmãos que ele vai ter. Vejo você terminando a faculdade, talvez dando aulas, realizando todos os sonhos que teve que adiar. Vejo a gente envelhecendo juntos nesta casa, cercados de filhos e netos. Vejo amor, muito amor. Letícia se aninhou no peito dele, ouvindo o coração batendo forte e constante. Eu também vejo tudo isso. E me assusta um pouco quão perfeito parece. Não vai ser sempre perfeito. Vamos ter desafios, brigas, momentos difíceis. Mas vamos enfrentar juntos. É isso que importa. Sempre juntos, ela concordou. Não importa o que venha. O sol terminou de se pôr, e as luzes automáticas do jardim se acenderam, criando um efeito mágico. Letícia pensou em todas as vezes que tinha admirado aquele jardim como empregada, achando que nunca teria direito de apenas sentar e apreciar. E agora ali estava, não apenas apreciando, mas pertencendo. Tem uma coisa que nunca te contei, Letícia, disse de repente. Antes de tudo isso acontecer, eu costumava sonhar acordada enquanto limpava a casa. Imaginava como seria estar do seu lado como igual, ter conversas de verdade, ser vista, mas sempre achei que eram fantasias tolas, delírios de uma empregada apaixonada pelo patrão. Não eram delírios, Bernardo disse suavemente. Eram premonições. O universo te mostrando o que estava por vir. Você acredita mesmo nisso, que estávamos destinados a ficar juntos? Acredito. De todas as mulheres que poderia ter pedido para fingir ser minha esposa, pedi a você. Poderia ter contratado uma atriz, pedido a uma amiga, qualquer coisa, mas algo me fez escolher você. E agora entendo o porquê. Porque você era a certa o tempo todo. Lágrimas correram pelo rosto de Letícia, mas eram lágrimas felizes. Como tive tanta sorte! Não foi sorte, foi merecimento. Você trabalhou duro a vida inteira, cuidou da sua mãe, nunca perdeu a dignidade apesar de todas as dificuldades. O universo te devia essa felicidade. Miguel começou a chorar lá dentro, acordando da soneca. Letícia se levantou para ir buscá-lo, mas Bernardo a segurou pela mão. Deixa eu ir desta vez. Você fica aqui descansando. Ele entrou e voltou minutos depois com o filho no colo, agora acordado e sorridente. Sentou-se novamente, com Miguel entre os dois. Ficaram ali os três,
uma família completa, observando as estrelas começarem a aparecer no céu escuro. Papai, mamãe, Miguel, disse com sua fala ainda cambaleante: amor. Isso mesmo, campeão, Bernardo disse emocionado. Amor. Muito amor. Letícia olhou para o marido e o filho, seu coração transbordando. Aquela era sua vida agora. Não uma fantasia, não um conto de fadas, mas realidade sólida e verdadeira. Uma realidade que tinha conquistado não por manipulação ou esperteza, mas por ser genuína, por amar verdadeiramente, por acreditar que merecia ser feliz. O que tinha começado como uma proposta desesperada, uma farsa necessária por R$ 5.000, tinha se transformado no amor mais verdadeiro que já conheceram. Provara que quando dois corações sinceros finalmente se encontram, quando olhares que se cruzavam sem se ver finalmente se enxergam de verdade, o impossível se torna possível. As barreiras sociais se tornam irrelevantes. O amor vence. E ali, naquela varanda em Feira de Santana, com o filho nos braços e o marido ao lado, Letícia Moreira Vasconcelos finalmente acreditava completamente. Acreditava que merecia cada pedacinho daquela felicidade. Acreditava que o amor verdadeiro existe e vale a pena lutar por ele. Acreditava que sua história, por mais improvável que parecesse, era real e eterna. O destino tinha escrito a história mais linda quando finalmente permitiu que dois corações verdadeiros se encontrassem. E eles viveriam aquele amor intensamente, todos os dias pelo resto de suas vidas. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Letícia e Bernardo tenha tocado seus corações profundamente. Esta jornada de uma empregada invisível que se tornou a dona de seu próprio destino, de um empresário cego que aprendeu a enxergar o que realmente importa, nos mostra que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais quando é genuíno e merecido. Para seguir este caminho emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes, sobre encontros improváveis e amores que desafiam todas as probabilidades. Encontrem-na aqui fazendo clique à sua esquerda. Se esta história emocionou vocês, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Cada curtida nos incentiva a trazer mais histórias que exploram a complexidade maravilhosa do amor e da vida. Todos os dias trazemos narrativas únicas que provam que o impossível pode se tornar real quando dois corações verdadeiros finalmente se encontram. Não percam nossos próximos conteúdos. Contem nos comentários se vocês acreditam em histórias como a de Letícia e Bernardo, se já viveram algo parecido, ou simplesmente compartilhem o que sentiram ouvindo esta jornada. Esperamos vocês nos comentários.